Começa agora mais um programa Conexão Mororó. E hoje nossa convidada é a vereadora Priscila Costa. Seja bem-vinda, Priscila. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Muito obrigada, TV Capital, por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui. Sempre que eu acompanho esse trabalho tão maravilhoso da TV Capital, eu vejo que a gente tem sim uma TV para o povo de fé, para o povo que ama a família, e que honra a minha de estar aqui hoje, ser entrevistada nesse programa maravilhoso. Que bom. Priscila, você é uma conservadora. Nos explique para todo esse público que nos assiste aí o que é ser uma conservadora vereadora. Olha só, é uma pergunta interessantíssima, porque muita gente costuma ouvir essa palavra conservadora e achar que é algo retrógrado, algo atrasado, né? Alguém que não quer progredir, não quer evoluir. Não tem nada disso. A palavra conservadora vem de conservar, ou seja, guardar, proteger. E o que a gente protege? A gente protege aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é precioso para nós. Então, o olhar conservador do mundo é o olhar daquela pessoa, aquele brasileiro que quer guardar, por exemplo, a família, proteger a família. Proteger, por exemplo, a vida do ser humano desde o ventre da sua mãe, porque a vida é importante. Alguém que quer conservar, por exemplo, Anselmo, a liberdade de expressão que não existe em alguns países, a liberdade de pensamento, liberdade de fé que também não se tem em algumas nações. Tudo isso é o que um conservador acredita. Vamos conservar a vida, a liberdade, a propriedade e a tradição, proteger o que é bom. Priscila, é o seguinte, eu sempre que posso, eu acompanho, né, as assembleias na Câmara Municipal e vejo que você é uma guerreira bem atuante. E me diga uma coisa, isso é só com isso é bom para nosso fortalezense, mas no caso, como é para você ser uma vereadora de oposição dentro daquela casa? Olha só, primeiro a gente tem que ser um vereador de posição, né? A mais importante é ter o nosso posicionamento bem firmado. Eu não fui Antunes, eu não fui Anselmo, né? Anselmo, vamos lá. Posso Maravilha. repetir? Não, tá tudo bem, estamos em casa, isso acontece, eu também erro, Priscila. Quem que não erra? Vamos lá, continua. Então, Anselmo, na Câmara Municipal é muito importante nós termos posicionamentos. Eu, por exemplo, fui eleita pelo povo de Fortaleza. Eu não fui eleita por um cacique político, um padrinho político. Eu não fui eleita pelo prefeito da cidade. Eu fui eleita pelo povo. Então, aquilo que for ruim para o povo, eu tenho que ser oposição, sim. É difícil? É um ambiente masculino, acaba sendo desafiador, porque nós mulheres somos minoria na casa, mas também é muito gratificante quando a gente se posiciona com coragem, com clareza e preparo, e ali o povo vem nos reconhecer. Não é à toa que eu estou no segundo mandato e, graças a Deus, com 3 vezes mais o número de votos do primeiro mandato. Eu sei que isso é um reconhecimento do fortalezense para com o meu posicionamento e minha firmeza. Então eu quero continuar assim. Priscila, teve uma época agora, na época do lockdown, que você defendeu, né, com um projeto de que as escolas pudessem ser em casa ou full time, assim, que pudesse dar mais tempo às crianças. Isso lá atrás não foi correspondido e agora estão querendo dar continuidade a esse projeto, não é assim? É assim, na verdade, existe já uma cultura, em vários países é reconhecido, por exemplo, a liberdade dos pais ensinarem os seus filhos em casa, né? Hoje existem associações, institutos que acompanham esses pais, que orientam os pais, acompanham a evolução das crianças que estão sendo educadas em casa. E isso no Brasil, infelizmente, esses pais eram criminalizados, né? Esses pais não poderiam jamais ensinar os seus filhos. Para vocês terem ideia, a gente tem um caso recente de uma garota que tirou primeiro lugar na USP e ela não pôde ser matriculada na universidade, mesmo tendo tirado primeiro lugar em medicina, porque ela foi educada pela mãe. Educada de uma maneira brilhante,
a ponto dela chegar em primeiro lugar em medicina, e essa mãe, na verdade, seria criminalizada no Brasil. Então, a gente quer sim que através do homeschooling, na pandemia, ficou muito claro a necessidade de nós termos diversas alternativas. Além da escola, é importante ter o ensino à distância como alternativa, é importante nós termos diversos outros tipos de educação como alternativa possível. Temos que ter essa liberdade. E educar em casa também deve ser uma alternativa. Então, o homeschooling foi agora aprovado na Câmara Federal, e a gente vê que é mais um passo a essa liberdade, aumentando e ampliando o acesso das crianças e das famílias à educação de seus filhos. Vereadora Priscila, você está com um grande desafio à sua frente. Você está pré-candidata a deputada federal. Você está preparada para assumir essa posição? É um grande desafio, de fato, e estou sim, estou preparada. A Câmara Federal, ela é o ambiente onde muitas lutas importantes para nós acontecem, né? Uma das lutas que eu, como mulher, mãe de 3 filhos, arde no meu coração, por exemplo, é a luta contra a legalização do aborto. O aborto, ele é uma violência contra as crianças desde o ventre da sua mãe, é o assassinato de bebês no útero materno. Então, é lá na Câmara de Brasília onde esses assuntos são tratados. A legalização das drogas. Quem é a mãe que quer ver o Brasil legalizando drogas, gente? Quantas mães estão chorando porque seus filhos estão nesse momento escravizados pelas drogas? A mesma forma, a ideologia de gênero que querem colocar na educação dos nossos filhos, dizendo que o feminino deve ser abolido, o masculino deve ser abolido e não devem mais classificar as crianças como menino ou menina, mas todas as crianças devem ser tratadas como pessoas neutras. Quem é neutra é coisa, né? As pessoas têm a dignidade humana, têm a sua essência humana, e é por isso que, como mãe também, chegando em Brasília, a gente quer lutar contra a inclusão dessa ideologia de gênero dentro do plano de ensino das nossas crianças. Nós queremos, como pais, sermos respeitados, de que cabe a nós o ensino íntimo e moral das nossas crianças. Então, a escola tem o papel dela, o pai tem também o seu papel, tudo isso previsto em lei e deve ser respeitado. Vereadora Priscila Costa, essa pergunta aqui não me deixa calar. E você, sendo eleita, você vai continuar com a mesma bandeira que você levantou aqui como vereadora, com essa garra toda para nos defender, nós cearenses, lá em Brasília, naquele congresso? Com certeza, com certeza. É isso que me move, é isso que arde o meu coração. É chegar em Brasília para ter uma luta ainda mais contundente, um resultado ainda mais significante naquelas pautas que nós já lutamos aqui. Nós estamos hoje no 6º ano de vida pública, mostramos para a população de Fortaleza e, por que não dizer, também para todo o Ceará, que pôde nos acompanhar, que estamos preparados, comprometidos e firmes com a defesa daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que interessa às famílias, daquilo que interessa às mulheres e homens de fé do nosso estado. É para isso que eu quero chegar em Brasília, para fazer essa defesa. Muito bom, muito bom. Priscila, assim, não só é mar de rosas, né, assim, mas nos últimos meses nós temos percebido, certo, que está havendo um aumento, certo, no número de vandalismo nas igrejas, certo? Não só igrejas evangélicas, católicas, outras congregações. E o que você, como uma representante do povo, como é que você vê isso? Quem está fazendo isso e como nós consertarmos isso e fazer com que esse povo respeite cada religião e cada princípio moral e ideológico de um do outro? Isso realmente, Anselmo, está se tornando algo muito sério e muito preocupante. Agora, as imagens, né, doutor? Olha só as imagens. Aconteceu, Anselmo, inclusive aqui em Tauá. Em Tauá, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus foi vandalizada. Aconteceu aqui no Brasil, em Curitiba, onde um vereador está nesse momento sendo caçado por invadir
a Igreja Católica, o que é uma imensa tristeza. Isso tudo está acontecendo por causa do avanço dessa mentalidade revolucionária, né? Esses movimentos comunistas, movimentos esquerdistas, marxistas, como é o movimento feminista, eles, infelizmente, né, chegam ao ponto extremo de quererem, sim, destruir as ideias proferidas pelo cristianismo, pela igreja. Agora mesmo, recentemente, nos Estados Unidos, a Corte Suprema está para abolir a legalização do aborto, pois lá, em muitos estados, o aborto é legalizado. E está a ponto de se reverter. E sabe o que acontece nesse momento? O movimento feminista está invadindo diferentes igrejas católicas, em sua maioria. Para o quê? Para ofender, para vandalizar os templos, dizendo que o impedimento do aborto é culpa das igrejas. Esse é um exemplo de como movimentos políticos têm atacado a igreja. A gente pode ir para o Chile aqui ao lado e ver que é um movimento da esquerda revolucionária contra igrejas, também incendiando igrejas, no caso do Chile. Da mesma forma aqui, o invasor da igreja de Itauá era um militante do Partido dos Trabalhadores, o invasor da igreja de Curitiba era também um vereador do Partido dos Trabalhadores. Então, isso nos entristece de saber que essa militância desses movimentos revolucionários tem se levantado contra a igreja, contra os conceitos de fé, de família, contra a mentalidade e valores cristãos. Priscila, você é uma pessoa conhecedora, esclarecedora, e você sabe muito bem que isso faz parte das 3 etapas da desorganização para entrar o socialismo, né? É desmontar a família, desmontar as religiões, depois eles vão para dentro, certo, das suas casas e agem como ditadores, como houve na Cuba, como houve na Venezuela, como é na China, como é na União Soviética. Você que está aí, eleitor fiel ao povo de Deus, entenda o que a vereadora está falando, o que nós estamos falando. Isso faz parte de um plano, o qual nós não vamos deixar eles finalizarem, certo? Temos que ter pessoas como a Priscila Costa, em Brasília também, para nos defender. Temos que ter homens como o nosso presidente Jair Bolsonaro, para defender a família, defender a sociedade, a iniciativa privada. Você que é empresário, empreendedor, olha o quanto nós sofremos, quantos pais de famílias estão desempregados, estão falidos, quebrados, com essa carga tributária extorsiva, aonde, Priscila, nós temos um país, um dos mais ricos do planeta territorialmente, tudo do nosso país é próspero. Se você cuspir um caroço de uma laranja, nasce uma laranjeira. E essa nação tão rica, tão maravilhosa, com um povo sofrido, nós temos que mudar essa realidade lá em Brasília, Priscila. Você, todos nós temos que fazer uma faxina, limpar a esses homens que não fizeram o que era para ter sido feito há anos, 35 anos atrás, para ser mais preciso. E agora, depois que roubaram, surrupiaram os seus direitos de ter um carro barato, de ter uma casa com juros ou prestações, crianças que eu digo, hoje em países de primeiro mundo, com 14, 16 anos, têm condições de comprar o próprio carro e ter a sua moradia. E aqui no nosso país as pessoas ainda andam de ônibus, certo? Priscila, eu deixo as suas considerações finais, porque me toca saber que o nosso país é tão rico e os políticos não deixam o povo enriquecer. É verdade, concordo demais, Anselmo. O que tem acontecido com essa nação é realmente muito triste. Principalmente, a gente vê uma mentalidade que querem implantar, que é contra a prosperidade da nação. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, como você bem citou, as pessoas, elas olham para os empresários com uma admiração, como vencedores, como guerreiros, né? A gente entra numa lanchonete, tem lá a foto do dono da lanchonete. Por quê? Porque ele gera emprego, ele gera renda, ele faz um time que vai ali juntamente com ele prosperar e trazer alimento para a sua casa. Então, dessa maneira, quando a gente vem para o Brasil, o que acontece? Nos jornais, na televisão, muitas vezes, um ou outro
quer trazer para o patrão aquela ideia de opressor, aquela ideia de inimigo do funcionário, e isso faz com que? Faz com que a nação seja menos próspera, não admire essas pessoas e não incentive pessoas a abrir suas empresas, a serem empreendedores, a gerar emprego, a gerar renda. E essa mentalidade vai dando lugar para leis que permitem oprimir a nossa nação no sentido financeiro, como é, por exemplo, o aumento dos impostos, a carga tributária excessiva do brasileiro. O brasileiro trabalha mais de 5 meses só para pagar impostos. Além da burocracia, tudo é mais difícil. Abrir uma empresa é mais difícil, tirar uma documentação é mais difícil. E por isso, as minhas considerações finais é a respeito da liberdade. Brasileiros, nós somos ricos, nós somos um povo muito especial, nós somos livres porque Deus nos criou livres. Então não vamos desistir do Brasil. E aqui eu deixo o compromisso do meu coração como cidadã de não desistir da nossa nação. Só para concluir, assim, eu digo o seguinte: você percebeu que ao longo dos anos que passaram agora, tentaram os governantes que estavam aí colocar, começando assim da família, o pai contra o filho contra o pai, aí depois o empregado contra o empregador, certo? O negro contra o branco, o homem contra a mulher. O homem contra a mulher. E você que está nos assistindo, você deve ter percebido que ao longo dos 6, 8, 10 anos, essa revolução de colocar a sociedade uma com a outra faz parte de um plano socialista, comunista, para desorganizar a sociedade, desorganizar a família, desorganizar as empresas e as religiões, para que nós não possamos ter um raciocínio, e sim eles, os governantes, mandar em tudo. O lockdown, lhe fechar, lhe proibir, dar horário e nos transformarmos em robô, em máquinas para o Partido Comunista e Socialismo. E nós, Priscila, não vamos deixar. Nós não vamos deixar, nós vamos ganhar essa luta. Essa é uma luta do bem contra o mal, nós estamos do lado do bem e Deus vai nos libertar dessas masmorras, dessas correntes do comunismo, do socialismo. O empreendedor é aquele que vendeu o seu carro, que comprou, que trabalhou muito tempo, juntou o dinheirinho, abriu um empreendimento e hoje, só para dar um exemplo para as pessoas não ficarem desorientadas, peguem um avião, vá aqui em São Paulo, olhe no Google, olhe seja onde for e veja quantas senhoras e senhores estão dentro de barracas de acampamento, nas calçadas por terem perdido o seu salão, o seu escritório, a sua lojinha, o seu mercantilzinho, porque não tinha como sobreviver, certo? E lá, o governante de lá, todo o imperador, depois que quebrou as empresas, as micros e as pequenas empresas, ainda desejando ser o presidente. É muita ousadia. Esse povo quebrou o Brasil, roubaram as nossas empresas que deveriam estar nos dando luz quase de graça, que eu digo é energia, a água de graça, o combustível de graça. Olha o tamanho do nosso território, né? Produção da avicultura, da pecuária, da piscicultura, em tudo. E pelas taxas e os tributos extorsivos, o brasileiro está passando essas dificuldades e ainda estão culpando o governo local, o governo atual, né? Priscila, você vê isso aí, que houve essa desestruturação a esse longo tempo aí? Demais, é inacreditável saber que conseguem culpar o governo atual, justamente quando o governo atual está trazendo obras, por exemplo, obras como o Rio São Francisco chegando finalmente do Nordeste, trazendo prosperidade, trazendo esperança para o agricultor, trazendo esperança para o sertanejo. No meio da pandemia, enquanto estavam aí desempregando milhões e milhões de pessoas, o governo federal trazendo auxílio emergencial. Agora mesmo, o FIES, que trouxe a educação para muitas pessoas, mas também deixou muitas endividadas, agora estão encontrando no governo federal atual a possibilidade de perdoar grande parte dessas dívidas.
Então a gente vê sim que o atual governo federal tem tentado com muito esforço nos tirar desse lamaçal que tem sido os governos anteriores. Priscila, eu gostaria de conversar aqui mais tempo com você e levar informações a esse público de Deus que nos assiste aí em todo o estado do Ceará, principalmente aqui de Cascavel ao São Gonçalo do Amarante. Deixe umas considerações finais. As minhas considerações finais para esse público ainda há esperança para o Brasil. A nossa maior esperança é o Senhor Jesus Cristo, é a sua família, são os seus sonhos, mas nós também temos ferramentas nas nossas mãos. Assim como o Anselmo Mororó tem essa ferramenta aqui maravilhosa que está levando esse programa até você e ele está usando isso a favor da nação, você também, aonde você está, você pode ser útil em favor da nação, da construção de uma nação mais próspera, mais livre e mais cheia de Deus. Vamos acreditar no Brasil. Priscila, vereadora Priscila Costa, quero agradecer a sua presença aqui, lhe desejar tudo de bom como pré-candidata a deputada federal, que você se eleja, nos defenda esse povo que nos assiste agora, certo? Que Deus lhe guie mais ainda, continue sendo essa guerreira que você é aqui no estado do Ceará, sendo em Brasília também, certo? Muito obrigado por sua presença, foi um prazer e aqui finalizo mais um programa Conexão Mororó, com muita esperança de que tudo vai dar certo. Um forte abraço a todos e complementando, termino com a bênção de Deus para todos vocês. Um forte abraço. Amém.